a tua Bíblia em Provérbios, capítulo 25. Vamos continuar nossa leitura e estudo de Provérbios. Provérbios 25. Nós vamos ler de 1 a 17, que é até onde vamos meditar hoje. São estes também provérbios de Salomão, diz-nos o texto aqui, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Então são provérbios de Salomão, transcritos, foram organizados aqui, ajuntados, editados pelos homens de Ezequias. Então aqui estamos falando de algo em torno de 2.700 anos atrás, que é quando Ezequias viveu, teve o seu reinado, e seus funcionários do palácio, seus editores, organizaram o que nós vamos ler agora. Mas as palavras são de Salomão, e Salomão escreve estas palavras inspirado, movido, orientado, conduzido por Deus. São palavras de Salomão, mas por trás da mente de Salomão, por trás das conclusões que Salomão tira, por trás dos conceitos que Salomão coloca diante de nós, está, na verdade, a mente divina, a vontade de Deus, o ensino de Deus. E ele nos diz: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim o coração dos reis é insondável. Tira da prata a escória, e sairá vaso para os ourives. Tira o perverso da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no meio dos grandes, porque melhor é que te digam: sobe para aqui, do que seres humilhado diante de príncipe. A respeito do que os teus olhos viram, não te apresses a litigar, a brigar, pois ao fim, que farás quando o teu próximo te puser em apuros? Pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo. Não descubras o segredo de outrem, para que não te vitupere aquele que te ouvir, e não te apegue à infâmia, e não se te apegue à tua infâmia. Como maçã de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Como o frescor de neve em tempo de ceifa, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera a alma de seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de dádivas que não fez. A longanimidade persuade o príncipe, e a língua branda esmaga ossos. Leia comigo 16. Achaste mel? Come apenas o que te basta, para que não te fartes deles e venhas a vomitá-lo. Não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Santo Deus, dá-nos sabedoria, luz e entendimento dessas verdades que a palavra nos ensina. E ajuda-nos, Deus, a mudar comportamentos errados, porque por vezes ouvimos o que é certo e repetimos, reproduzimos o que é errado. Que o Espírito Santo do Senhor nessa manhã tenha misericórdia de nós e nos ajude a ouvir o que é certo e a incorporar isso,
a trazer para a nossa vida, a transformar toda a ideia, todo o conceito em costume, em hábito, em vida, em comportamento. Em nome de Jesus é o nosso desejo sincero e pedimos a tua ajuda para tal, em nome de Jesus, amém. Palavras de Salomão, como nos diz o texto, editadas pelos homens de Ezequias, e ele vai nos falar sobre a glória de Deus e sobre a glória dos homens. A glória de Deus, ele diz, há sempre aqui contraste. A glória de Deus, ele fala, é encobrir as coisas. A glória dos homens é desvendá-las, é investigá-las, é esquadrinhar, é descobrir. O trabalho do homem é investigativo. Deus pega os conceitos, pega as ideias, ele diz que ele esconde, para que o homem se empenhe e descubra. Ou seja, os conceitos, as ideias, podiam cair na tua cabeça por download, e seria maravilhoso, não seria? Inglês, baixou, aprendeu. Alemão, baixou o arquivo, aprendeu, só em Matrix. Na vida real não funciona assim. Na vida real você tem que investigar, você tem que ler, você tem que estudar, você tem que se esforçar, você precisa ter disciplina, você precisa de tempo, de atenção, você precisa de empenho, você precisa suar, não tem jeito. O conhecimento está aí, mas você precisa adquiri-lo, você precisa pegá-lo, você precisa colocá-lo dentro da tua cabeça, você precisa aplicá-lo à sua própria vida, e não vai acontecer por download. Não adianta dormir com o livro em cima da cabeça, as letras, as palavras não vão cair no teu cérebro. Você tem que acordar, sentar na mesa e ler, estudar. Trabalho, a glória dos homens está em investigar, pesquisar, fazer as descobertas, elaborar as teses, monografias, dissertações, TCCs. Trabalho do homem é este. E aqui então ele nos dá uma palavra para ser estudada e investigada. E aqui no texto ele coloca vários conceitos, várias ideias, mais ou menos aqui agrupadas. A princípio você vai ver que quase tudo que ele fala tem a ver com o rei. Ele diz, a glória dos reis é esquadrinhar, como a altura do céu, a profundeza da terra, assim o coração dos reis é insondável. Ou seja, reis sabem coisas que outras pessoas não sabem, o próprio ofício proporciona isso a ele. E ele vai dizer mais, tira a prata e a escória, sairá um vaso de ourives. Tira o perverso da frente do rei, tira o perverso de ser um dos conselheiros do rei. O que vai acontecer é que o reino dele vai ser de justiça. Aqui uma direção boa de oração. Nós precisamos orar muito por senadores e deputados, mais do que por presidente. Nós nos preocupamos muito com o presidente. A Bíblia está dizendo, preste atenção em quem está ao redor, no entorno de quem governa. Porque se você tira o perverso de perto dele, põe o justo perto dele, vai ficar mais fácil ele acertar. Mas se ele ficar cercado de perversos, se ele está num partido pervertido, provavelmente ele vai produzir o que o seu partido pensa e produz também. Ele continua falando nesse tema, dizendo, não te glories na presença do rei, não te ponhas no meio dos gigantes, melhor é que te digam, sobe para cá, do que seres humilhado. E assim, ele continua nesse assunto. Agora ele migra do 8 em diante, para o assunto do relacionamento interpessoal. Ele fala da demanda, da briga com as outras pessoas, fala das palavras bem faladas, das palavras benditas agora, e vai fechar essa parte que lemos com a visita à casa dos teus amigos. Então primeiro ele fala sobre o relacionamento, princípios de relacionamento com as pessoas acima de nós, depois princípios dos nossos relacionamentos com as pessoas no mesmo nível, no mesmo patamar em que nós estamos. E de tudo o que ele nos fala aqui, eu queria ajuntar, agrupar tudo em dois princípios que são vitais, essenciais, fundamentais à nossa vida.
Primeiro ele vai nos falar de um princípio de discrição. Preste atenção, não é um princípio de descrição, é um princípio de discrição, de ser discreto. Um princípio de você saber se colocar na medida certa, saber se colocar no lugar certo, saber se colocar na hora certa. Aqui ele nos dá, vamos dizer, uma aula de etiqueta, de boa postura diante da vida. Ele vai nos dizer, vamos colocar aqui um primeiro conselho, é não se exalte. Preste atenção, não se exalte, não valorize seu passe além do que ele vale. Olha qual é a orientação que a palavra nos dá. Não te glories na presença do rei. Não se glorie. Não elogie você mesmo. Não faça uma propaganda exacerbada de si mesmo. E olha, o versículo 6 ainda diz, nem te ponhas no meio dos grandes. E aí ele fala uma palavra que você vai lembrar de Jesus, versículo 7, Jesus diz, quando você for numa festa, não procure os primeiros lugares, você senta lá atrás, porque é melhor o dono da festa chegar para você e dizer assim, você sentou aí atrás, vem aqui para frente, aí você vem para frente, do que você senta na frente e o dono fala, rapaz, esse lugar aí estava reservado para o presbítero, dá licença por favor, desce daí, esse lugar era do pastor visitante, aí, não é bem melhor? Aqui ele passa, você vai ver que quando Jesus fala estas coisas lá, Jesus está citando as palavras de Salomão aqui, porque é o mesmo Espírito que conduz as palavras de Salomão, que conduz a pena de Salomão na sua escrita. O Senhor está dizendo, não se exalte, não se autopromova, não se enalteça diante dos demais. Esse é um tema corrente na Bíblia. Cuidado com a propaganda que você faz de você mesmo. Cuidado com o achar que você é melhor do que os outros. Isso estraga casamentos, isso estraga amizades, isso estraga a carreira, isso estraga igrejas, isso estraga nações. Saiba como se colocar, como se portar diante das pessoas. Paulo escreve dizendo, não considere a si mesmo superior aos outros. Esse é um negócio que vem dentro de nós, no nosso DNA, a mania de achar que somos maiores, que somos melhores, que somos mais importantes, que somos mais significativos. Por vezes nós vamos perceber as pessoas disputando esse tipo de coisa. Jesus, a Bíblia nos diz, certa vez chegou e seus discípulos estavam discutindo quem era maior entre eles. Quem era mais importante? Já pensou Pedro e João, Tiago, a turma ali dizendo, não, eu que sou o mais importante aqui. Quem é o número 1? Sou eu. Quem é o sucessor de Jesus? Sou eu. Eu sou o sucessor de Jesus. Quando Jesus estiver lá no seu reino, lembra da mãe de Tiago e João, dizendo, Senhor, quando o Senhor estiver no seu reino, na sua glória, olha, meus 2 filhos aqui, olha como são bonitos, não é fofinho, meus meninos, pega um, coloca à sua direita e o outro à sua esquerda, e os meninos ali assim, não é? Isso aí, mãe, arrebentou, mãe. Não é isso, amados, não é isto. Provérbios nos diz que a sabedoria da vida é você ter discrição, não se exalte. Segundo conselho, dentro do tenha discrição, não se intrometa. Preste atenção nisso. Não se intrometa. Versículo 9. Pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo e não descubra os segredos de outrem. Isso aqui nos acerta em cheio, porque nós temos uma mania de desvendar o segredo dos outros, e não adianta você falar, eu não, porque você sim. É só ouvir uma fofoquinha que corre para escutar.
Fala a verdade. Você gosta ou não gosta? Ah, eu não gosto não, pastor. O cheirinho daquele negócio atrai, não é? Só vou ouvir um pouquinho. Eu vou ouvir, mas não vou falar para ninguém. Daqui a pouco você já falou para uma pessoa, falou para duas, falou para três. Quem espalhou a fofoca? Eu não fui. Só contei para três. Você esquece que os três contaram para mais três. E cada três para mais três. E cada três para mais três. E cada três. E aí, exponencialmente maior. Espalhou o assunto. Olha a sabedoria do Espírito Santo, amados. Ele nos diz: pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo. Lembra do que Jesus disse? Baseado aqui, Jesus diz assim: quando o teu próximo pecar contra você, vai lá, vai você ter com ele. Você fala para todo mundo e menos para quem é interessado. Você fala pelas costas, fala para um, fala para outro, desabafa com um, desabafa com o outro, desabafa com o outro, pronto. A pessoa, e nós ainda temos a terrível mania de quando a gente fala que vai chamar o indivíduo para conversar, aí você encerra o assunto. Quer cortar uma fofoca? O sujeito chegou para você e fala assim: o fulano fez isso, falou assim, então tá bom, eu vou chamá-lo e vamos conversar nós três aqui agora. Pelo amor de Deus, não faz isso. Já viu essa cena, né? Olha o que a palavra diz: vai ter com o teu próximo. Não desvende segredos, não espalhe as coisas assim, não desvende, não descubra, não fique investigando, não fique xeretando, não fique cavando os segredos dos outros. Infelizmente, fofoqueiro virou até profissão nos nossos dias. Tem programa de televisão de fofoqueiro. E agora tem uns canais na internet de fofoca gospel. Deve ser os demônios gospel que ajudam a fofoca gospel, não é? Deve ter, porque fofoca gospel. Dá uma pesquisa, não dá não, nem entra lá na internet, não é? Se você pesquisar vai ficar curioso e vai atrás. Mas está cheio lá. Está cheio. E tem um que é um dos mais famosos, que ainda fala assim: eu sou o seu irmão fulano de tal, e mais uma bomba. Irmão? Irmão? Irmão de quem? Não descubra, não se intrometa, não entre aonde não foi chamado, não se coloque aonde não é o teu lugar, saiba o teu lugar e se atenha a ele. Isso é sabedoria. Não entre em conversas, assuntos que não te pertencem. Mantenha-se no seu posto, no seu lugar. Terceiro conselho dentro da descrição é: não se exalte, não se intrometa, não se projete ou se ofereça. Ele está dizendo, ele está nos dando aqui esse conselho de sabedoria. Não se projete, não se ofereça, não seja um homem, não seja uma mulher oferecido. Há uma frase aqui que diz assim: estar em evidência não é em si errado, mas buscar a evidência é pecado de arrogância. Entendeu isso? Estar em evidência não é errado, mas buscar isso nos coloca no pecado da arrogância. Há pessoas fazendo qualquer coisa para estar em evidência. Exagera na roupa, exagera no penteado, exagera nas coisas que fala na internet, exagera no Facebook, exagera no WhatsApp, exagera no Instagram, exagera até no Twitter, não é? Nem quase não usa mais, mas está lá. Tem uma turma que usa. E tudo que tem, exagera. Por quê? Quer ficar em evidência. Cuidado com isso. São armadilhas, são laços, e ele diz aqui a nós, versículo 10, para que não te vitupere aquele que te ouvir, e não se te apegue à tua infâmia. Isso pode ser laço para nós. Então esse é o primeiro conselho, ou o primeiro princípio.
O segundo princípio do qual esse texto nos fala, o primeiro princípio é o princípio da discrição. Seja discreto, seja discreta. É a sabedoria do Espírito Santo dizendo: você ganha com a discrição, você perde com a indiscrição. Você perde sendo indiscreto nas conversas, na sua postura, no seu comportamento. Segundo princípio para nós, princípio da moderação. Princípio da discrição, princípio da moderação. Agora ele vai dizer para nós regras, princípios acerca da moderação. Versículo 11 em diante ele diz: como maçã de ouro em salva de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Palavra dita na hora certa, do jeito certo. Palavra certa, dita na hora certa, dita do jeito certo. Dita para a pessoa certa, dita pela pessoa certa. Você tem que ver se você é o mais indicado para falar certas coisas. A moderação. E aqui ele nos dá tantos princípios para moderação, para sabedoria na vida. Como maçã de ouro em salva de prata, é a palavra a seu tempo, é a palavra no momento certo. Palavra fora de hora, quantos danos isso traz? Quantos danos isto causa? Ele diz que como pendentes e joias de ouro puro, é o sábio repreensor para o ouvido atento. Quem não quer uma joia de ouro puro? Quem não quer um pingente, um pendente, um brinco, uma pulseira, um colar precioso, joia verdadeira? Mas aqui ele diz: assim como uma joia preciosa é a palavra de um sábio repreendendo, é a palavra de um sábio corrigindo, porque a correção do tolo é difícil, é complicada. A correção de quem não sabe corrigir acaba piorando as coisas. Ele vai nos dizer, amados, que como frescor de neve em tempo de ceifa, assim é um mensageiro fiel para com os que o enviam. Ele refrigera a alma dos seus senhores, ele dá o recado, ele transmite a mensagem do jeito que lhe mandaram transmitir. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, é o homem que se gaba das dádivas que não fez. Aqui é a falta de moderação em ação. A falta de moderação entrou em ação agora. E ele está dizendo: o cidadão que diz que fez o que não fez, é como vento e nuvem que não trazem chuva. Aqui, para nós, aqui em São Paulo, às vezes o vento e a nuvem que não traz chuva, até nos alivia, não é? Acaba sendo uma coisa boa. Por exemplo, você está vindo lá do centro, à tarde se escurece, vem um vento de chuva, mas não chove, você fica aliviado, porque não vai ter enchente, não vai ter problema. Mas agora pensa no agricultor, que plantou, preparou a semente, aí ele olha para o clima é todo de chuva, vento de chuva, mas não chove, frustração. Aqui ele diz que é frustrante pessoas que se gabam de dádivas que não fizeram. Pessoas que se gabam do mérito das outras. Pessoas que fazem propaganda de si, mas de coisas que as outras pessoas fizeram. Um exemplo disso para a gente na Bíblia, Ananias e Safira. Lembra? José de Arimateia vendeu um lote e deu tudo de oferta na igreja. Eles acharam bonito, resolveram fazer igual. Venderam o lote também. Na hora de dar oferta, não conseguiram entregar o valor do lote inteiro. Deram só um pedaço do dinheiro, uma parte do dinheiro. A Bíblia diz que caíram mortos diante de Pedro e dos apóstolos por causa da mentira. Pedro diz a eles: vocês estão mentindo ao Espírito Santo, e é isso que as pessoas precisam prestar atenção. Não adianta mentir aos homens, a questão não são os homens, é Deus. Se gabar de dádivas, de empenho, de trabalhos que você não fez, é desonesto com as pessoas. Falta de moderação, falta de equilíbrio, falta de sensatez. E agora, ele mexe mais diretamente conosco, porque ele diz assim: achaste mel? Faz o quê?
come só o que te basta. Achou mel, mel é gostoso. Eu gosto, não sei se você gosta. Mas uma colher de mel é ótimo. Até 2 colheres de mel vai. Mas toma um copo cheio de mel, bebe uma garrafa de mel. Esse é o princípio da moderação. Você tem que entender o que é demais. E aqui, amados, ele vai dizer: vale para tudo, seja moderado no mel, seja moderado. A moderação aqui, domínio de si, o autocontrole, o autogoverno, a gerência da sua própria vida. Preste atenção, achou mel, come o que te basta. Ou seja, saiba a dose certa das coisas. Não coma demais. Não durma demais. Olha a sabedoria. Não trabalhe demais. Para a alegria geral da nação adolescente. Não estude demais. Gostaram, não é? Isso é o que eles têm maior facilidade de fazer, não é? Mas até estudar demais atrapalha. Porque depois que você passa da dose, você começa a tirar os arquivos que colocou, não é? Na dose certa. Estude na dose certa. Trabalhe na dose certa. Coma na dose certa. Durma na dose certa. Viva na dose certa, no equilíbrio, no centro das coisas, não no desequilíbrio das coisas. Até no relacionamento ele disse: não seja frequente na casa do teu próximo, senão ele vai enjoar de você. Você descobre um amigo gente boa, aí quer ir na casa dele todo dia, quer dormir na casa dele, quer comer na casa dele toda hora. Uma hora ele vai dizer para você: meu amigo, dá um tempo, não é? Você tira a privacidade dos outros porque encontrou um lugar bom de estar. Princípio da dose certa, do equilíbrio da vida. Faça as coisas na proporção certa, na medida certa, na dose certa. Equilibre sua vida. Princípio da moderação. Saiba a porção ideal de cada coisa na vida. Saiba o movimento ideal. Saiba o comportamento ideal para cada espaço, cada compartimento da sua vida. Sua vida vai fluir melhor. Moderação, equilíbrio, autocontrole. As pessoas querem uma lei para dizer assim: não, você dorme X hora, você trabalha... Não, moderação, equilíbrio, é você, controlado pelo Espírito Santo de Deus, ter a lei dentro de você e você saber a dose e o equilíbrio, cada ação da sua vida. Que Deus nos dê essa sabedoria em nome de Jesus. E que Deus nos ajude no princípio da discrição, no princípio da moderação. Que a graça e a bondade de Deus nos ilumine e nos ensine a viver assim. Feche seus olhos, vamos orar. Enquanto isso, o quarteto pode estar aqui à frente. Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos, dá-nos ser pessoas moderadas, discretas, sábias. Livra-nos, Deus, de ser desequilibrados. Ajuda-nos a comer o que nos basta, a ir na dose certa, sem ser excessivo. Livra-nos, Deus, dos desequilíbrios. Livra-nos, Deus eterno, das obsessões, das compulsões. Livra-nos, Deus, em nome de Jesus, Pai, de sermos meramente instintivos e impulsivos, e dar-nos sermos controlados, equilibrados e sábios em todos os nossos comportamentos. Em nome de Jesus pedimos que assim o Senhor faça. Amém.